Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à aula de ciências. Eu sou a professora Márcia e o tema da nossa aula de hoje é ondas eletromagnéticas, classificação e aplicações no cotidiano. Então, nós vimos na outra aula o conceito de ondas, nós entendemos o que são ondas mecânicas, o que são ondas eletromagnéticas. Nessa aula, nós vamos conhecer um pouco mais essas ondas eletromagnéticas e vamos entender qual a forma de aplicação no nosso cotidiano, onde que essas ondas elas são importantes na nossa vida, tá? Mas antes, vamos relembrar o que é uma onda eletromagnética, tá? Então, ondas eletromagnéticas são as ondas que, para se propagar, elas não necessitam de um meio material, diferentemente das ondas mecânicas. Então, as ondas eletromagnéticas, elas podem se propagar, inclusive no vácuo. E nós temos vários exemplos de ondas eletromagnéticas, como na imagem a gente tem as ondas de rádio, a gente tem os raios infravermelhos, que está sendo exemplificado ali pelo uso do controle remoto. Nós temos a luz, que nós utilizamos diariamente nas nossas casas, que também é um exemplo de onda eletromagnética. Nós temos também outras ondas que são utilizadas nas áreas médicas, como é o exemplo do raio-x, os raios gama e outras que vocês vão ver na aula de hoje, tá? Então, vamos relembrar o que é frequência. Eu mostrei para vocês com características das ondas, eu expliquei para vocês que a frequência, ela vai nos dizer quantas ondas completas, quantas oscilações completas, elas vão ocorrer num determinado tempo. Então, se a gente tem 1 segundo, uma frequência vai dizer para a gente quantas oscilações completas vão ocorrer ao longo daquele 1 segundo. Quanto mais oscilações ocorrerem, maior vai ser a frequência. Quanto menos oscilações ocorrerem, menor vai ser a frequência. Então, as ondas eletromagnéticas, elas podem ser classificadas pela frequência. Então, se tem uma frequência maior ou uma frequência menor. Nós temos várias faixas de frequência e isso determina um tipo diferente de onda eletromagnética. Então, vocês observarem ali na imagem, a gente tem ao centro a luz visível, que é aquela faixa de frequência que nós conseguimos observar com o olho humano. E nós temos, tanto à esquerda quanto à direita, nós temos faixas diferentes de frequência, tá? Se vocês observarem ali à direita, a gente tem o infravermelho, as micro-ondas e as ondas de rádio. Se vocês observarem, elas têm menores frequências, elas têm uma baixa frequência. O comprimento de onda delas é muito maior quando a gente compara, por exemplo, com os raios gama que estão ao lado esquerdo. Então, infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio são frequências, são ondas que apresentam baixa frequência, tá? Então, ocorrem menos oscilações ao longo de 1 segundo. Enquanto que a radiação ultravioleta, os raios-x, os raios gama que estão à esquerda na figura, a gente consegue observar como tem uma frequência maior. A gente consegue observar que à medida que vai em direção aos raios gama, o comprimento de onda, ele se torna menor. Então, ali a gente vai ter o que nós chamamos de ondas de alta frequência. E ali, intermediário, nós vamos ter essa faixa que nós conseguimos observar, que é relacionada à luz visível, tá? Então, enquanto as ondas de rádio são as ondas com menor frequência, consequentemente, elas são as mais compridas, as que têm um maior comprimento de onda, enquanto os raios gama vão ter uma maior frequência, mas consequentemente vão ter um menor comprimento de onda. Então, com relação às aplicações das ondas eletromagnéticas, elas podem ser classificadas e estudadas por meio das suas aplicações. O uso das ondas eletromagnéticas, ele vem sido consagrado em vários campos do nosso cotidiano e a gente vai falar sobre cada um deles, tá? Então, nós temos como exemplo as ondas de rádio, as micro-ondas, a radiação infravermelha, a luz visível, a radiação ultravioleta, o raio-x e os raios gama. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um, tá?
Começando pelas ondas de rádio. Então, como vocês viram, as ondas de rádio apresentam uma menor frequência e um maior comprimento de onda. E as ondas de rádio, elas têm sido amplamente empregadas nas transmissões de rádio e de TV. Além disso, elas têm sido utilizadas na telefonia móvel e têm sido utilizadas também em radares e satélites, tá? E apesar de as ondas de rádio elas já terem sido previstas matematicamente por James Maxwell, foi só em 1887 que o físico alemão Heinrich Rudolf Hertz ele conseguiu pela primeira vez criar ondas de rádio artificiais e conseguiu provar, conseguiu mostrar que existiam as ondas de rádio. Tá? Então, nós temos muito contato porque vários produtos vão utilizar as ondas de rádio, tá? Com relação ao micro-ondas, as micro-ondas, elas vão ter como característica atravessar a ionosfera e por isso elas são amplamente utilizadas nas transmissões de radar. E vocês lembrando daquela imagem, nós temos as ondas de rádio, que tem uma menor frequência e maior comprimento. As micro-ondas também são consideradas ondas de baixa frequência, tá? Porque elas também têm uma baixa frequência e um grande comprimento de onda. E a aplicação mais comum que a gente tem no dia a dia dessas ondas é quando a gente utiliza o forno micro-ondas. Tá? Mas lembrando que não é utilizado só no forno micro-ondas. E as micro-ondas, elas são nocivas ao nosso corpo, então elas podem causar danos às nossas células. Por isso que o micro-ondas ele é revertido com um metal na porta que impede com que essas ondas elas sejam liberadas do forno e elas ficam refletidas somente dentro do forno, tá? Nós temos também a radiação infravermelha, que também é uma onda de baixa frequência, ela está abaixo ali quando a gente compara a luz visível. Ela é emitida por corpos aquecidos e é através dela que nós recebemos o calor que vem do Sol. Tá? Então, a gente tem como exemplo a utilização da radiação infravermelha para detectar temperatura de objetos, em fotografias térmicas para fins médicos, a gente observa uma tonalidade mais avermelhada, indicando que ali tem uma maior temperatura, e isso ajuda para fins médicos, para envio de informações e no nosso dia a dia, como eu já tinha mostrado para vocês, a gente naturalmente utiliza a radiação infravermelha no controle remoto para comandar a televisão em casa. Então, é um exemplo clássico que nós temos da utilização da radiação infravermelha. Nós temos a luz visível, que é aquela faixa de frequência que nós conseguimos observar com o olho humano, tá? E o espectro eletromagnético ele é constituído por diversos tipos de onda, diferentes comprimentos e frequências, mas esse comprimento que nós conseguimos observar é o que nós chamamos de luz visível, tá? Nós temos também a radiação ultravioleta, que já passa a ser classificada como alta frequência, tá? Ela é prejudicial aos seres vivos, mas a nossa atmosfera, ela filtra a maior parte da radiação que o Sol emite. Nós temos diferentes tipos de radiação ultravioleta. As principais radiações que estão relacionadas à nossa atmosfera, ao nosso planeta, é a UVA e a UVB. A UVA, se vocês observarem na imagem, ela tem um poder de penetração maior do que a UVB. Só que a UVB, ela chega a ser mais perigosa do que a UVA. A UVA é a que a gente tem contato normalmente no dia a dia. A UVB é a que se concentra naqueles períodos de verão, principalmente entre 10 horas da manhã e 16 horas da tarde, tá? Naturalmente, o nosso corpo, ele está sendo atingido por radiação ultravioleta, principalmente UVA, e à medida que ele vai sendo atingido, o nosso corpo, as nossas células conseguem se regenerar. O UVA, o UVB, eles causam danos à nossa célula, mas à medida que a gente vai sendo exposto, vai ocorrendo uma regeneração. O problema é se a gente é exposto por muito tempo.
o tempo para o tecido, as células conseguirem se regenerar, acaba sendo muito curto, então acaba causando danos. O tempo para que ele consiga se regenerar e mais danos ocorra é muito pequeno, então não dá tempo para o nosso corpo, as nossas células e tecidos regenerarem aos danos causados pela ultravioleta. Por isso que se a gente ficar exposto muito tempo, a gente pode ter câncer de pele, a gente pode ter catarata e a gente pode ter também problemas no sistema imunológico, tá? Mas a radiação ultravioleta, ela não é de toda ruim. Ela também é necessária em quantidade correta para que seja produzida a vitamina A pelo nosso corpo, tá? Com relação ao raio-x, é importante na medicina, pois ela possibilita gerar diagnósticos por meio de imagens. Então, como vocês viram, a radiação infravermelha é importante na medicina, o raio-x também. Então, os raios-x, eles conseguem atravessar os tecidos e fibras musculares, mas eles são absorvidos pelos ossos. Então, quando a gente coloca partes do corpo humano entre uma fonte de raio-x e uma chapa fotográfica, a gente observa a formação de uma fotografia, como se fosse uma fotografia dos ossos, tá? Então, serve como um método de triagem. Não é tão específico para observar órgãos, ajuda, por exemplo, a detectar pneumonia, porque a gente espera que nos pulmões a gente encontre sempre coloração ali mais escura, né, por ser mais denso. Se são observados na radiografia cores mais claras, a gente suspeita que talvez esteja acontecendo alguma coisa que pode ser, por exemplo, uma pneumonia, tá? Então, ele tem sido utilizado na medicina e pode gerar danos ao corpo humano se a gente for exposto por muito tempo, por um período prolongado, tá? Mas os métodos que a gente tem utilizado, eles são seguros, então a gente só não pode ficar exposto por muito tempo. E por fim, nós temos os raios gama. Os raios gama, vocês lembram que eles têm uma menor frequência e tem uma maior frequência e tem um menor comprimento de onda, tá? Então, os raios gama, como vocês podem observar na imagem, a gente tem ali alfa, beta e gama, que é a coloração vermelha, tem um alto poder de penetração na matéria e é nocivo à nossa saúde. São as ondas com maior frequência de todo o espectro eletromagnético, e ele tem sido empregado, né, na esterilização de ferramentas cirúrgicas, irradiação de alimentos, cirurgias complexas e observações astronômicas, tá? Então, tem sido utilizado também para fins médicos. E eu trouxe para vocês 4 exercícios para que a gente possa exercitar o conteúdo que nós vimos na aula de hoje. Primeira questão: de todo o espectro eletromagnético, qual tipo de onda com menor frequência e maior comprimento? Então, qual é o tipo de onda que a gente vai observar menos oscilações ao longo de um segundo e vai ter um comprimento maior? Nós vimos que são as ondas de rádio. Então, as ondas de rádio de todo o espectro são as que nós chamamos de ondas de baixa frequência. Então, elas têm uma menor frequência e um maior comprimento. Segunda questão: conseguimos ver todas as ondas do espectro eletromagnético? Não. Nós vimos que nós temos vários comprimentos de onda, várias frequências, mas nós temos uma faixa de frequências que o nosso olho humano consegue enxergar, que nós chamamos de luz visível. Então a resposta é não, nós não conseguimos enxergar todas essas faixas, somente a faixa relacionada à luz visível. Questão 3. Existem ondas eletromagnéticas com aplicações na área médica? Sim, nós vimos 3 exemplos de ondas que são utilizadas na área médica. Primeira, são as radiações infravermelhas, que estão relacionadas à temperatura corporal. Nós temos também o raio-x, que é utilizado como um exame, digamos, de triagem, que ajuda a solucionar várias questões médicas. E nós temos também os raios gama, que também têm sido utilizados, inclusive, para esterilização de materiais. Quarta questão: de todo o espectro eletromagnético, quais ondas penetram com maior força a matéria e são extremamente nocivas aos seres vivos?
Então, nós vimos que tem uma onda que tem uma grande frequência e um pequeno comprimento de onda e que tem uma capacidade de penetração muito grande na matéria, que são os raios gama, que são extremamente nocivos para o ser humano, tá? Então, a resposta são raios gama. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês tiverem dúvidas e quiserem assistir novamente a aula, vocês podem acessar a plataforma Eduque, que lá vocês vão encontrar essa aula e mais conteúdos, mais materiais referentes a esse conteúdo da aula. Bons estudos e até a próxima aula!